Ele pode responder em português. Ele pode, ele fala? Se houver necessidade, vocês podem até Mas dá para entender. Você não fala muito rápido, eu entendi. Não, tu vai entender. Veja só, eu vou lhe fazer algumas perguntas. Primeiramente, sobre a sua vida social. Sim. E depois sobre os fatos, né, que constam no processo. Você tem ciência do que está sendo acusado. Você sabe do que está sendo acusado. Sabe, eu entendi tudo, ela não sabe. Sim. Sim. Sabe tudo. Ok. Tá. Seus advogados estão aqui presentes. Sim. Advogados, Sim. né? São Aqui. os dois. Você não é obrigado a responder as perguntas que eu vou fazer, certo? Certo. Responde se quiser, responde todas, Não, nenhuma, ou a que quiser. Não. Certo? Qualquer pergunta. Sim, eu entendi. Entendi. Eu não... Sim, entendi. Porque quando ele não entendeu, já ficou aqui Entendi. dito que ele perguntaria ao cônsul. Entendi. Olha só. Você é solteiro? Não. Casado? Casado. Casado. Tem filhos? Não. Lá, né, na República Tcheca, você trabalhava com o quê? A sua profissão? Madeira. Minha profissão é madeira. Certo. E qual a sua renda lá mensal? Quanto você recebia? Dinheiro? Sim. Todo mês é muito diferente. Um mês grande, um mês pequeno, muito diferente. Muito diferente. A minha vida na Tcheco, boa vida. Boa vida. Fez dinheiro para boa vida. Certo. Qual o seu grau de escolaridade? Střední, maturita. O senhor pode falar uma coisa? Médio. Ensino médio. O senhor pode passar Madeireiro profissional, 2 anos que estuda mais. Ensino médio e especialização Minha madeireiro. Sim. em madeira. Okay. Ok. O senhor tem algum vício? Usa alguma droga ilícita? Drogas? Eu? Sim. Nada. Usa. Minha vida. Neřekl bych závislosti. Malý problém si. Droga no. Droga jako marihuana, kokaina, nada. Cigarety, alkohol, no. Não, nem marihuana. Não. Não diria que são vícios, às vezes um pouco marihuana. Não. Marihuana, nada. Nada de marihuana. Pelo menos aqui não, né? Eu agora, na cadeia aqui em Brasil, a vida na cadeia aqui em Brasil é muito complicada. Fala para você a verdade, muita droga, muita maconha, muita cocaína normal na cadeia. É um não problema. Certo, ok. Você já foi preso ou processado? Preso aqui no Brasil? Não, em outro país. Sim, também aqui no Brasil. Voltando ao meu país agora, preso. Sim. Que tipo de crime? Econômico, dinheiro. Certo, o que? Lavagem de dinheiro, evasão de divisas? É muito difícil. Para mim precisa depois tempo para conversar com você. Lavagem de dinheiro não. Fala a verdade, roubo dinheiro. Muito. É verdade que há um mandado de prisão em aberto pela Interpol? Não, Interpol interessa meu problema. Voltar na minha país, o juiz fazer resolver. Meu problema é o cadeia, muita cadeia. Ele não respondeu a minha pergunta. Eu quero saber se há de fato um mandado da Interpol. Não sei, acho que sim. Não sei, acho que sim. Não sabe, Acho que sim. Ok. Com relação ao processo, a acusação aqui. Aqui Brasil. Sim. É verdade que você falsificou esses documentos? Verdade. Por quê? Falar para você tudo. Eu fiz na minha país, República Tcheca, problema crime, problema muito grande. Minha resolver depois, com namorada, eu saí do meu país.
sair do meu país a falar para você a verdade, a Mesa Maps agora fez resolver muitos países, Estados Unidos, Canadá, Japão, Ásia, Austrália, fez resolver Brasil, viajar aqui Brasil. Mas por que o Brasil? Verdade. Porque acha que a lei aqui é mais fraca, assim, não prende Nada, ninguém? eu não sabe o sistema aqui Brasil, eu agora fez resolver muito diferente, Brasil muito perigoso, muita violência, muita droga, muito perigoso para mim. Eu muito tempo Brasil gostoso país, natureza, floresta, Rio de Janeiro, tudo, eu muito livro, muito documento, minha casa, tudo, gostou, ok, eu pouquinha informação na internet, história, Brasil, tudo, viajar Brasil. Brasil precisa para mim, Brasil é um país democrática. Aqui, para normal pessoa, liberdade. Eu saí meu país, Brasil, muito longe, República Tcheca, 9.000 quilômetros, segura para mim, Brasil, 200.000 pessoas, segura para mim, para minha namorada. Sua namorada, ela sabia dessa falsificação? Iveta, Sim. sabe muito pouco. Tudo projeto minha cabeça para segurar nós dois, para depois voltar na Europa. Iveta na Tcheco não problema crime. Tudo eu. Iveta só muito te amo comigo. Viajar nós dois. Sabe muito pouco. Tudo projeto minha cabeça. Sim, mas ela sabe muito pouco. Mas qual é o pouco que ela sabe? Por favor, o que não, ela sabe? Projeto organizar falsa documentação para mim, para Iveta depois viajar na Europa, sou pessoa brasileira, notícia para ela. Notícia, daqui a pouco para nós, identidade, a nós dois, não, Iveta, Petra, nome brasileiro, a viajar só outra pessoa na Europa. Eu não estou, por favor, eu não estou entendendo. Eu quero saber o que a Ivete sabia. Věděla minimum. Skoro nic, jenom jsem informoval o tom. Dokumenty budou hotový exemplo 2, 3 dias depois, 2 dny potom a věděla muito pouco. Ele informou para ela vagamente que vai ter alguma documentação feita em algum tempo, mas que essa documentação seria falsa? Não, ele não disse isso para ela. Sim, é isso que eu quero saber. Ela não sabia. Tudo, minha projeto aqui, nós dois viajar, minha país, Brasil, tudo, minha organizar, nós dois primeiro São Paulo, sair aeroporto, depois resolver viajar. Ela não está respondendo a minha pergunta. Se ela sabia da falsificação ou não, é fácil assim. Nada. Quando o documento dela, quando o carro foi parado pela polícia em Novo Lino, onde é que estava esse documento falsificado no nome dela? Em que estava o quê? Estava com ela? Estava com você? Entendi. Ok. Certo. E o policial civil, era seu amigo? Como é que você conheceu? Valicio? Sim. Amigo. É muito difícil aqui no Brasil, amigo. Não, tem muito. É colega. Difícil é lá na Europa, que todo mundo colega, é muito frio, amigo, todo mundo é amigo. Amigo, tem coração. Eu conheci primeiro na posto gasolina. Onde? BR, posto gasolina BR. Mas em que cidade? Aqui, Maceió. Maceió, posto gasolina BR, Pajuçara. Conversar com ele, minha problema econômica na minha país, a precisa para mim voltar na Europa, eu como Iveta voltar na oficial, eu voltar na minha nome, Petra falta, Iveta Lukuvková na aeroporto, Recife, Fortaleza, aeroporto International, Polícia Federal, acabou, eu sei, é o problema grande na minha país, a Interpol controle minha pessoa. Conversar com ele, o Alicio fala para mim, acho que existe, resolver minha problema, depois nós dois, amiga não, sou colega, amiga é muito, muito forte a palavra. Certo, e foi ele que conseguiu a falsificação do documento? O Alicio? Sim.
Falo para você. Depois, conversar nas duas, resolver, eu pago dinheiro para ele, Quanto? tudo 35 mil. Tempo depois, não sei, 10 dias, esqueci, 15 dias, duas identidades, pronto. Eu não sei, precisa outra pessoa. Certo. E o outro rapaz que também estava no carro? Quem Oh. era ele? Só acho que amigos Valício eu não sabe. Nunca tinha visto. Eu conheci primeiro minha vida de viajar a Recife. Não sei. Mas pretendia morar em Alagoas? Colega Valício, amigos Não. Valício? Você e a sua namorada queriam morar em Alagoas, iam morar em Alagoas? Aqui Alagoas, aqui Maceió, eu moro com Iveta. Entendeu? Maceió, então. Maceió, aqui não. Moc dlouho, muito tempo, nas duas, aqui, vida, 7 meses, aqui Maceió, não Alagoas, só Maceió, não Arapiraca, outra cidade não, só Maceió. Sim. 7 meses, normal vida turista. Hotel, motel, praia, pousada, tudo. Fez resolver minha problema. Depois conheci Valício. Ia voltar para a Europa, através de Roma. Ia entrar na Europa por Roma. Não, plán, não přes Řím. Cíl vlastně přes Řím. Cíl, terminou, Roma, Itália. Destino final. Precisa Itália. Não volta na Čeco. Perigoso para mim. Só volta uma outra país na Europa. Espanha, Itália. Você pagou 35 mil em dinheiro de uma única vez? Não, eu conversar com Valício, eu com Iveta depois morar 20, 25, agora não concreto, plus minus 25 dias na casa Valício. Valício para mim tudo, comida, bebida, segura na casa dele. Para mim, para Iveta, tudo. O dinheiro para ele só ajuda para nós. Documento, comida, morar na casa, tudo. Mas a sua namorada viu quando você pagou a ele? Quando você deu o dinheiro a ele? Não, sabe, ale não tudo. Sabe, eu pagou dinheiro para ele. Ale não tudo, sabe, comida, bebida para nós. Sábado, domingo, nós tudo, Valício, família, eu, Iveta viajar na praia. Então, esses 35 mil não só foi para os documentos falsificados, como também pela hospedagem, pela comida. Não, sim, tudo. Segurar para mim na casa, Valício, eu morar. Segurança. Esses 35 mil foi no decorrer de 7 meses? Em 7 meses você pagou 35? Não. 7 meses vida aqui com Iveta Maceió, ale na casa Valício eu morar 25 dias. 25 dias. Pouco tempo para um mês. Em 25 dias você chegou a entregar a ele 35 mil, referente a várias despesas, inclusive as falsificações. Sim. Certo. Ele chegou a falsificar só as duas identidades, 2 documentos de identidade, ou tinha passaporte, tinha outras coisas? Não. Falso Valício nada. Valício não. Valício organiza ajuda para mim. Eu não posso falar Valício falsificação. Não. Valício organiza ajuda para mim. Valício. Quem falsificou então? Não sei. Não acredita Valício? Não sei. Mas quem lhe entregou esses documentos foi ele. Verdade. Para mim entregou, eu para lhe dinheiro. Certo. Sim. Então, quais documentos foram? Por favor. Que documentos? Identidade. 2 só. Minha. Passaporte não. Não, só identidade. Ok. Boa tarde, Sr. Pedro. Boa tarde. A doutora juíza disse que o senhor, se quiser, pode ficar calado. O senhor não é obrigado a responder a pergunta do Ministério Público. Mas o que me interessa aqui é a resposta que o senhor deu. O senhor disse que nos 25 dias que o senhor ficou na casa do policial, o senhor
pensou em ir embora de Alagoas, ir embora do Brasil, não foi isso? Maldício. O senhor pensou? Sim. Pergunta no Giro. Para mim ajuda muito, obrigado. Štěněte na situativní jste Valdisia. Jste myslel na váš odjezd z Brazílie? No, sim. Sim. To bylo Embora. primeiro projeto tudo. Certo, Organizar, viajar Brasil na Europa, volta. correto. Aí o senhor pediu a ele documentos do Brasil, identidades daqui do estado de Alagoas. Eu? Sim, pediu ao policial para ele arranjar. Não pedi, to bylo complicado. Primeiro nós dois conversar tudo, minha situação, Certo. existe nós dois conversar muitas possibilidades para nós. Viajar na transatlântico na Europa, viajar na navio cargo ship. Depois, situação mais melhor, muito boa para nós, outra documentação, resolver. Ele disse que resolveria com essas duas identidades, foi? O policial, Sim, documentação Brasil, a poder viajar na Europa, volta. só com a identidade, Sim. com as duas identidades. Desculpa. Takže on vám řekl, že s občankou brazilskou můžete cestovat do Evropy? Sua identidade. Só a identidade. Sua identidade. Aí você, de posse dessas duas identidades, a sua e a da sua companheira, Sim. ele disse que com essas identidades o senhor conseguiria uma passagem para sair do Brasil só com a identidade Sim. ou precisaria de um passaporte? Falou não, sua identidade. Só com a identidade Só ele com disse que resolvia seu problema. Sim. E vocês, ele propôs o quê? Viajar para onde? Com o senhor e com a sua namorada? Para nós precisa na Europa. Um país melhor para nós, Itália. Ele disse que melhor para o senhor era a Itália. O policial disse isso ao senhor? Não, eu resolver para mim, melhor para mim, para Itália. Ah, Itália. o senhor disse que o melhor era para a Itália. Sim. E quem foi que propôs essa viagem para o senhor ir para Recife, foi? Recife. Para fazer o que em Recife? Aeroporto international. O aeroporto internacional. Sim. Mas o senhor, quando chegasse no aeroporto internacional, para viajar um voo internacional, o senhor precisa de ter um passaporte. O senhor ia fazer como para viajar? Então não sei. Nas duas, aqui em Maceió. Morar na casa, Valdício. Sim. Pronto, identidade. Depois, Iveta, namorada, pouquinho problema com esposa, Valdício. Ele, problema, comunicação não muito bom, precisa viajar a Recife, Valdício, não se preocupe, Recife você. Com Iveta, 2 semanas, morar na hotel, pousada, Valdício volta, tudo organizar a situação, aqui em Maceió, depois volta a Recife a organizar nas duas viajar na Europa. Mas como você pretendia viajar para a Europa saindo de Recife? Só com duas identidades? Viajar com Recife, só duas identidades. Ele lhe prometeu arranjar algum passaporte brasileiro? Fala para nós. Viajar Recife, Valdício, depois volta aqui em Maceió. Eu com Iveta, morar, pousada, hotel, 2 semanas. Recife, Valdício, aqui organizar a situação, depois viajar de novo com Recife comigo, com Iveta, a organizar a situação, vou embora na Europa. A pergunta que eu estou fazendo, eu não sei se ele está entendendo, o cônsul. Se ele, viajando para Recife, seu intuito era conseguir um passaporte em Recife para ele viajar, ou era ele viajar sem... Como é que ele ia viajar num voo internacional sem passaporte? Sim, mas quem ia providenciar um passaporte? Chegou a se cogitar providenciar um passaporte para o senhor? Não, eu não sei. Eu não sei. Projeto outra plano, outra ideia, Valdício, ajuda para nós. Eu só confio a ele
eu pago dinheiro, mora na casa Valdício, tudo ajuda para nós, muito bom hotel, falar a verdade. Depois carro, viajar, Recife. Eu não sei outra ideia, Valdício, para ajudar para nós. Também existe voltar aqui, Matsuo, de novo, ajuda nada. Eu não sei, só precisa acreditar. O Valdício disse ao senhor como foi que ele conseguiu essas identidades? Eu nada, notícia, informação. Peter, não se preocupe, eu organizar. Eu não. Eu aqui, Matsuo, só, Valdício, não outra contactos, amigos, nada, não confiança, nada. Só tudo organizar, Valdício. Eu não sei. Não sei, sistema, produção, não. O senhor não sabe como foi que ele conseguiu essas duas identidades? Nada. Não sabe. Não, sabe, não. Só sabe que ele lhe entregou Sim. 15 dias após o senhor ter pago Sim, a quantia de 25 mil, 35. 35 mil, o que? Euros, reais, dólar? Não, desculpa. Mas não, tudo American Dollars. American Dollar. Dólar? Dólares. 35 mil dólares? Não, 35 mil reais trocado. Ah, a 35 mil reais. Sim. 35 Sim. mil reais. Sim. Entendi. O senhor disse que esse outro rapaz que estava com ele, o José Nilson, o senhor não conhece. Eu conheci primeiro minha vida na estudo junto viajar a Recife. Certo. Com essa identidade, o que é que o senhor queria fazer com essa identidade? Com a identidade que o senhor arranjou, o senhor queria fazer o que com ela? Só uma coisa. Viajar na Europa, para nós precisa. Na Europa liquidação. Eu viajar na outro país, não República Tcheca, outro país na Europa, Itália, Espanha, França, Alemanha, pode, fez, não tudo, ale resolver minha problema na Tcheco, minimaliza problema. Depois tudo destruir, viajar nada. Se eu entendi, o senhor achava que só com a identidade o senhor ia conseguir viajar, fazer um voo internacional. Só viajar na Europa. Pronto. Na Europa liquidação. Certo. Sem mais perguntas. Boa tarde a todos. Boa tarde. Seu Petrafalta, Sim. quando o senhor afirma que pagou 35 mil reais, o senhor pagou pela sua estadia, comida, bebida, Sim. dormida, assegurar, transporte, segurança. Sim. E também junto o documento. Sim. E o senhor tinha passaporte? Passaporte, eu não sei. Passaporte tcheco? Não sei. Tinha, não tinha? Minha passaporte? O senhor tinha o passaporte tcheco? Sim. Sim. Passaporte tcheco. Passaporte tcheco. Identidade também. Legal, oficial tcheco. oficial. Sim. A sua companheira. Sim. Também. Iveta, Ah, como já foi dito, sim. o senhor confirma. Sim. Passaporte Sim. original, oficial, Sim. não falsificado. Não, original. O senhor Valdício, em momento algum, Sim. entende? Uhum. Lhe falou que conseguiria passaportes falsos. Em nenhum momento ele falou isso. Porque você tinha o passaporte já. Não, sim. Original. Verdadeiro. Sim. Muito bem. O Ministério Público, que esse senhor, o promotor, o senhor ia para Recife, passar um tempo, e depois Roma para ingressar na Europa. Sim. Via Sim. Roma. Sim.
Isso o senhor confirma. Sim. Entendeu? Entendeu? Uhum. Tudo certo. Sim, Então, entendi. esse dinheiro que o senhor pagou Sim, ao senhor Valdício sim, foi em pagamento, retribuição, sim. pagamento pelos serviços que ele prestou Sim, a você. Sim. Segurança, sim. Marcel muito perigoso, Bom, verdade. verdade. Então, só esse dinheiro, Sim, certo? certo. Entendi a verdade. Entendeu? Verdade. Verdade. Uhum. O senhor não tem intenção de voltar à República Tcheca. Isso? Verdade, isso. Porque o senhor tem medo de, como o senhor fala, Complicado. Perigoso para mim. Morreu. morreu. Uhum. Eu estou falando, Excelência, para ficar consignado esse temor que ele apresenta. Eu sei que aqui talvez não seja o tribunal competente, não é isso? Mas que fique consignado Por favor. essa questão. Terminou tudo. Agora eu vou encerrar, Excelência. Oi, por favor. Fala no micro. Em particular. Terminou aqui tudo precisa para mim. Pronto, Desculpa. inclusive já foi adiantado. Desculpa. Obrigado. Precisa para mim. Bom, então para encerrar, o senhor estava de passagem pelo Brasil, né? Achou o Brasil muito bom, muito bonito. Isso? Para mim, Sim. grande muito. Não até ser preso, tá? Não sim. Não sim, preso. Outra coisa sim, o Brasil gostou. Então não veio aqui para se esconder porque praticou algum crime na Tchecoslováquia. Sim. Veio porque achou o país agradável Sim. pela internet. Sim. Só isso, Sim. certo? Certo. E não pretendia morar no Brasil. Sim. Sim. Não entendi. pretendia morar. Não? Não. Não. Primeiro eu Não pretendia. minha primeira ideia não permanência aqui no Brasil. Isso já foi dito. Só viajar aqui para segurar para mim. Depois estabilização minha situação, problema minha na Europa, na Tcheco, estabilização calma. Eu não pode muito tempo depois voltar na minha país. Outro país na Europa fez resolver. Pronto, sem perguntas. Sem mais perguntas. Interessa alguma pergunta? Alguma coisa que o senhor queira dizer em sua defesa ainda não foi dito aqui, não foi perguntado? Eu? Sim? Eu максимально млuvit za jsem provedl, že fakt se bavit tady nemáme. No, na português. No, chtěl bych se omluvit Brazílii, republice, za to, že jsem tady způsobil problém Krymy, teď za to pikám ve vězení, jsem ve vězení 1 rok a 10 měsíců a 1 rok a 10 dní a je to docela těžký a mrzí mě, co jsem provedl. Na druhou stranu Brazílii já mám rád, líbí se mě, miluji, dokážu si ji představit jako můj nový domov. Moje mateřská země, Republika Čeka, je pro mě moc riskantní, moc nebezpečná. Teď vím, že tam mám manželku, mám tam syna, mám tam rodinu, která je nešťastná, způsobil jsem hrozný problém. Vím to, ale jedině tím, že budu žít, že budu moc... Só dar uma pausa, senão ele não vai conseguir traduzir. Že budu žít, že budu moc pracovat tady, dokážu později problém, který jsem na České republice způsobil, eliminovat. Je mi to, chtěl bych jenom závěrem, myslím, že všechno bylo řečeno, ale chtěl bych se omluvit. Je mi to líto, co jsem způsobil, problémy, které jsem způsobil svoji přítelkyni Brazílii, České republice, ale v současné době je Česká republika. Co to falando?
Você Não você corri. você fala tcheco tudo. Agora português. Deve estar pedindo razão a ele. Agora português. Você sabe também. Ao menos para verificar que estou tentando interpretar o que ele está dizendo. Não, gostaria de pedir desculpa à minha namorada, ao meu país, ao Brasil, pelos problemas graves problemas, grandes problemas que eu causei. Eu fui errado, sei que fiz coisas erradas. Agora, neste momento, é complicado para mim voltar para o meu país, porque pelos problemas que eu tenho lá. E eu imaginaria o Brasil como lugar para morar, para trabalhar, para talvez com o tempo conseguir a partir de aqui resolver os problemas que eu tenho na República Tcheca. É um problema grave porque tenho família, meu filho está na República Tcheca, mas neste momento é perigoso para mim voltar. Não sei se eu traduzi mais ou menos como você fez. E para defender a Iveta, mas novamente ela faz 24 anos hoje e está um ano no Brasil numa situação complicada que não foi ela que causou, que foi eu. Então isso também me faz triste, porque foi o projeto meu. A Tcheca fez programa. Organizar, viajar para o Brasil. Também ele passou, comigo. Que eu causei um problema na República Tcheca, por isso, para resolver o problema, fugir, inventei essa viagem e É um homem apaixonado, né? Ele já disse, né, que eu te amo 3 vezes. Né? Vamos ver se ela vai segurar. Ok.